E aí, pessoal, eu sou o professor Wagner, esse é o canal Bússola do Tempo, a bússola que te orienta na historiografia mundial. E eu sou o professor Sargian e hoje nós estamos aqui com o nosso terceiro vídeo de Grécia Antiga, né? Hoje nós vamos falar de mundo helênico, mas antes, né, eu recomendaria você assistir os nossos dois primeiros vídeos, né? O primeiro vídeo a gente falou da geografia da Grécia, né, da Grécia Antiga, depois falamos dos períodos, né, desde o período pré-homérico, homérico e Grécia Arcaica. No último vídeo a gente falou da Grécia Clássica, onde a gente abordou todas as guerras durante esse período, e também a gente falou um pouco da sociedade grega, né, a gente falou também sobre a democracia grega, a gente trouxe bastante coisas bacanas. Então eu recomendo muito que você assista os dois primeiros vídeos para você entender um pouco aqui do mundo helênico. Nesse vídeo a gente vai falar de personagem, um grande personagem histórico, né? A gente já falou de Homero nos outros vídeos, mas dessa vez a gente vai falar de um grande personagem onde ele está em todos os locais praticamente, está nas literaturas, está em filmes, né? Em todo lugar ele está, que é Alexandre o Grande. Se você estiver assistindo isso pelo Facebook, né, ou pelo YouTube, né, vai estar aí os links, né, dos nossos canais nas redes sociais, também temos no Instagram, e não deixe de comentar, né, todos os comentários que vocês colocarem em nossas redes, a gente vai fazer um vídeo respondendo todas as suas os seus questionamentos, tá, beleza, pessoal? Então é isso, vamos para o nosso terceiro vídeo sobre Grécia Antiga. Pessoal, nos episódios anteriores a gente esteve ali focado ali mais na região do Peloponeso, em Atenas, em Esparta, né? E dessa vez a gente vai falar sobre um reino chamado Macedônia. Macedônia. Nesse período era governado por Filipe II, né? E pessoal, gostaria que vocês se localizassem hoje. Vocês podem ver aí um mapa, né, para vocês se orientarem. Mais ou menos na geografia da Macedônia lá dessa época dessa era clássica, né? E hoje tem um dado, uma curiosidade, né? Que hoje existe a Macedônia do Norte, né? Aliás, ela ganhou essa nomenclatura há pouco tempo. Ela se denominava Macedônia. Não fica bem no território da Macedônia hoje, ela fica mais ao norte. Numa região que foi da antiga Iugoslávia, né? E essa região se denominava Macedônia, ok? Porém, né, rolou uma rincha ali com os gregos, e aí os gregos começaram pô, cara, vocês não são a Macedônia, né? A Macedônia é grega e tal. E aí, com o tempo, eles tiveram que trocar esse nome. Eu acredito que, bom, vai estar a data aí para vocês também. E há pouco tempo eles tiveram que trocar o nome, né, de Macedônia para Nova Macedônia. E eles usavam muito o nome até por conta da Macedônia clássica, né? Mas eles não necessariamente têm uma ligação, apesar de ser próximo, assim, não tem bem uma ligação com a Macedônia da Idade Antiga. Inclusive, eles devem ter ainda, né, uma estátua de Alexandre o Grande. Ou seja, eles usavam bastante a Macedônia Antiga, essa que a gente vai tratar nesse vídeo, mas não necessariamente é a mesma Macedônia, né? Então, pessoal, e o grande nome, a grande figura, Alexandre o Grande, tem uma história, um início de história muito curiosa, né? Ele é filho de Filipe II, né, o rei macedônico, que inicia a expansão dentro dos territórios gregos ainda, né? As vilas gregas, as regiões, as colônias, né? Filipe II, ele acaba sendo assassinado de uma forma que bem estranha, uma forma que até hoje não se tem uma conclusão a respeito do porquê, né? Mas mandaram matar, com certeza. Quem matou logo já foi assassinado pelos seus guardas. Outra situação muito estranha, porque, né, normalmente os guardas interrogariam, né, para saber alguma coisa, mas logo em seguida ele já foi morto. Existe também uma ideia de que quem mandou matá-lo foi a mãe de Alexandre o Grande, justamente porque
Filipe II tinha muitas mulheres, né? E já tinham outros filhos também. E ela queria que quem fosse o grande rei fosse Alexandre o Grande. Quando Alexandre, que na verdade começa como Alexandre III, né? Ele só se torna Alexandre o Grande depois das conquistas, né? Quando ele chega ao poder, ele é muito novo, ele tem 20 anos só. Né? Imagina dentro de um reino, né? Várias pessoas influentes e tendo que ser governada por Alexandre, com um menino de 20 anos. É uma coisa que, então, fica complicada para ele. Não necessariamente. Por quê? Porque Alexandre, ele já tinha um pouco de moral junto com o povo, né? Existe um episódio muito interessante onde o Filipe, que gostava de dar suas festas, seus negócios, coisa e tal, né? Era um cara que gostava muito de se aparecer, o pai de Alexandre, Filipe II, e ele tentou montar um cavalo que era meio, né? Como é que se diz? Um cavalo mais chucro, né? Mais rebelde, tinha que domar o cavalo, né? E Filipe sobe no cavalo, leva um tombo e na frente de todo mundo, e aí ele tá aí, ó, um desafio. O macedônico que conseguir domar esse cavalo ganha tal desafio, né? Ganha uma espécie de aposta, né? E todo mundo foi para trás, pô. O rei não conseguiu, quem sou eu, né? É até meio arriscado eu conseguir, né? É meio perigoso, né? A gente sabe essa história de rei e tal. E Alexandre vai lá. Na verdade, o Alexandre ele percebe que o cavalo ele estava meio assustado com a própria sombra. E aí ele chega lá, ele cobre um pouco a sombra, acaricia o cavalo, monta no cavalo e sai andando. Então, ali naquele momento, ele já passa a ganhar um baita de um respeito junto com a sociedade local, né? Poxa, o nome do cavalo é Bucéfalo, é o nome do cavalo, nome bem estranho também, mas esse cavalo depois ele acaba acompanhando o Alexandre até nas batalhas. Então, pessoal, vamos começar aqui, né, falando do por que a Macedônia fez o dominou tanto os territórios gregos, né? Bom, primeiramente, por causa de tanta guerra entre Atenas e Esparta, né? A gente sabe que a guerra é um desgaste, né? Muitos exércitos, vamos dizer, recursos gastos, né? Acabou enfraquecendo tanto o campo, né? Como as próprias cidades começaram a se enfraquecer. E aí, Filipe da Macedônia, como o professor Wagner mostrou o mapa atual, eu vou mostrar como é que era o mapa antigo da Macedônia e como foi feito essa invasão, porque tipo, a Macedônia fica um pouco ao norte, né, de Atenas e Esparta, então eles vinham dominando todo o território grego, né, ali na Península Balcânica, né. Então Filipe II, rei da Macedônia, né, chegou dominando todas as cidades e chegou para dominar o reino tanto de Atenas quanto de Esparta. Não, os macedônios não conquistaram toda a Grécia, faltou Esparta. Olha aí no mapa, tá no mapa. Era só olhar o mapa. Não conquistaram toda a Grécia, todas as cidades. Esparta não foi conquistada. Então, seu filho Alexandre o Grande se torna rei, né, dos gregos, vamos dizer assim, e começa a fundar o mundo helênico propriamente dito, né? É muito importante a gente colocar isso em um ponto importante, que acaba, de certa maneira, a democracia ateniense, né? Porque agora vira um grande reino macedônio, né? Agora a gente vai começar a falar da expansão de Alexandre o Grande pela Pérsia e também pelo próprio reino grego, né? Então, pessoal, Alexandre o Grande, ele era um grande estrategista, né? Muito famoso por isso, tanto que grandes nomes da história o usam como uma grande referência de estratégia, porque para ter esse domínio de um território gigantesco, porque, pessoal, primeiramente a gente está falando do mundo antigo, 350 anos antes de Cristo, é muito tempo atrás, e o mundo, né, como eu já falei isso no primeiro vídeo, era apenas da visão deles. Eles não tinham conhecimento como a gente tem hoje.
né? Por mais que a gente tenha esse conhecimento hoje, tem gente que acredita que até reclama, mas tudo bem. A gente... eles tinham um conhecimento muito limitado do próprio território. Para quem já jogou jogos de RPG, de online, GTA, essas coisas, no começo o conhecimento do mundo que se tem é tudo limitado, né? Tudo ao em volta é preto e tal, e você vai descobrindo os lugares. No mundo antigo é meio que isso também, né? Eles iam conhecendo os lugares, conhecendo os povos através do seu próprio domínio, né? E Alexandre o Grande, ele expandiu muito esse território, aonde eu estou mostrando aí para vocês, né? No mapa, ele tinha um território imenso, era um grande império, né? Ele conquistou os territórios, né, das cidades, todas as cidades gregas, né? Mas também conquistou o Egito, a Palestina, a Mesopotâmia, a Pérsia, né, que é o atual Irã, e chegando até a Índia, né? Eu estou mostrando aí no mapa, vocês estão vendo tudo certinho. Olha a imensidão, né, de Alexandre o Grande que ele conquistou sozinho. Mas eles usavam uma estratégia de combate, que era as falanges, né? Eles utilizavam, eu estou mostrando aí também uma foto que é uma falange, né? Macedônia. Eles utilizavam grandes lanças, enormes lanças, né? Onde os cavalos persas não teriam nem chance de lutar contra essas enormes lanças, né? E eles foram conquistando todos esses territórios. E todos os territórios onde Alexandre o Grande ele dominava, né, que vamos dizer assim foi se arrastando, ele ia implementando, vamos dizer, a sociedade helênica. Então, pessoal, antes da gente entrar, aprofundar mais as expansões de Alexandre o Grande, entrar nas questões das cidades e tal, a gente vai falar um pouco sobre o mundo helênico. Aliás, sobre a palavra helênico, né? A palavra helênico vem do herói Heleno, né? E tem muito a ver com a cultura grega mesmo, né? Nem tanto com a cultura macedônica, muito mais com a cultura grega. Mas a cultura essa que o próprio pai de Alexandre era muito... admirava muito, né? Aliás, era a Macedônia, aquela região, era ignorada pelos gregos, e eles admiravam muito. Eles não eram bem considerados gregos pelos não gregos, né? Mas helenos, né? Porque na época não existia essa nomenclatura grega, né? Que veio depois, acho que com os romanos. Eles nem eram considerados helenos, né? Mas eles queriam ser, eles admiravam. Filipe II tanto invadiu e não destruiu a cultura, ele valorizou a cultura até porque ele gostava, né, da cultura helena. E queria mais era espalhar isso por todo o território grego. Seu filho, o Alexandre, já ganhou uma questão cultural muito forte desde o início, porque ele foi aluno, nada mais, nada menos do que Aristóteles, né? Filósofo conhecido até os dias de hoje, né? Importantíssimo no ramo da filosofia, né? Então o Alexandre é um cara que começou a ficar muito curioso, ele começou a ficar muito antenado com a cultura alheia, né? Tanto que ele vai invadir a Pérsia, por exemplo, né, que é o maior inimigo grego, mas as questões culturais ele gosta de manter, questões religiosas também, ele gosta de manter e valorizá-las também. Tanto que essa miscigenação da cultura helena com a cultura oriental, né, que é chamado o helenístico, né, é o que ele vem fomentando nas cidades que ele vai construir, nas Alexandrias, e nesse império que ele desejava construir, né? Ele queria fazer uma cultura bem helenística mesmo. Então, pessoal, Alexandre era muito novo, né? Ele conquistou todos esses territórios muito jovem e acabou falecendo muito jovem. Ele teve uma morte muito prematura, né? Que até hoje as pessoas não sabem se ele morreu foi de alguma doença ou se ele foi envenenado. Contudo,
ele morreu muito prematuramente, né? E depois da morte dele, todos esses reinos acabaram sendo divididos, né? Por exemplo, esses reinos que ele conquistou fora da Grécia, né? Ele foi dividido pelo reino que era centrado na Macedônia, no Egito e também na Mesopotâmia, né? Então ele, claro, logicamente, depois da morte dele, ninguém assumiu, vamos dizer, o trono nesses territórios, né? Só muitos anos depois que a Roma veio com a sua expansão dos domínios, dos territórios. Então, pessoal, sobre a divisão do território, assim como o professor Sérgio estava comentando, foi dividido entre o Egito, né, a região da Síria, da Mesopotâmia, da Pérsia, né, ficou com Seleuta, né, Egito com Ptolomeu, Macedônia e Grécia com Antigônia. Tá? E o Egito, uma curiosidade é que Ptolomeu acabou criando uma certa, digamos que uma dinastia na região. Só por, né, dando um pouco uma curiosidade dessa dinastia, é a própria Cleópatra, que ela era uma Ptolomeu também, né? Inclusive existe uma discussão de que a Cleópatra nem é egípcia, né? Ela é grega. Até porque na época não se deixava, aliás, essa dinastia, eles não se deixavam muito sair fora do sangue, né? Até por isso que casavam-se muito irmão com irmão, teve casos pai com filho casar, né? Então, pai com filha, né? Então acabou, só dando esse adendo, essa curiosidade, que a Cleópatra, né? Ela também é Ptolomeu, né? E depois, como o professor falou, veio o Império Romano, né? Levando tudo de assalto, tomando tudo. No Egito tem até o curioso caso do Júlio César com a própria Cleópatra. Então, pessoal, uma conclusão que a gente chega é que Alexandre levou essa cultura, né, essa cultura helênica, por uma extensão de um território muito gigante. Né? Ele adentrou. O próprio exemplo da Biblioteca de Alexandria já dá uma ênfase grande, né? Porque ali teve, né, vagou por décadas, foi destruída apenas depois com a invasão cristã, né? Onde se perdeu muito do conhecimento e o que se tem uma ideia, uma pegada daquele conhecimento que se perdeu naquele momento, porque era uma fusão de uma cultura que a cultura grega já era muito boa, né, cara? Se juntava com a cultura oriental, que também não perdia, não, porque os persas já tinham uma pegada de astronomia, de estudo da matemática, né? Já tinha uma pegada muito, muito boa, assim, também, porque vamos lembrar também que os persas, né, que são originais lá da região do Irã, mas eles tiveram uma extensão do território deles muito gigantescas, e assim como Alexandre também não adquiria um pouco da cultura de cada povo que ele anexava, né? Acho que a grande diferença disso tudo, né, e que eu acho que os persas não aprenderam, é que número não ganha batalha, né? Eles já aprenderam lá aliás, eles já tomaram lá com os atenienses, aliás, não aprenderam, né? E depois veio Alexandre o Grande. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro ataque de Alexandre, o Alexandre entrou com 35 mil homens. Era um rapazinho de 21 anos comandando 21 mil pessoas, né? Em contrapartida, os persas tinham 100 mil. E mais uma vez, de novo, né, eles não deram bola. Não, eu tenho mais, sou mais numeroso, eles vão se extrapolar. Mas como o professor Sérgio até havia comentado, os exércitos napoleônicos, os exércitos mesopotâmicos entraram com estratégia, né? O que também aconteceu na Grécia, nas batalhas de Atenas e de Esparta, né? Houve estratégia e assim, né, os persas acabaram novamente derrotados.
A parte militar eles não aprenderam, né? Existe até um episódio muito interessante que na batalha de Isto, eu acho que é a batalha de Isto, aonde Napoleão na batalha, aonde Alexandre, né, pega seu, né, existe aquele imenso exército persa, né, e ele visa Dario III, né, pega sua cavalaria e se joga para dentro do exército, mirando mesmo o Dario III, né. Dario ficou lá na dele, pô, esse cara tá louco, ele vai vir aqui perto, mas vai vazar, ele não vai me atacar, tô cheio de caras aqui, pô. E aí ele foi vendo que Alexandre foi se aproximando, acabou que Dario, né, em línguas mais populares, cagou bolinha. Então, pessoal, como a gente já falou bastante aqui sobre o mundo antigo, né, as conquistas de território eram muito importantes. Né, não existia, existia diplomacia, óbvio, e essas coisas e tal, mas quem tinha o maior território, né, e pudesse expandir esse território, onde pudesse conseguir mais mão de obra escrava, mão de obra, mais recursos, essas coisas, era um império mais poderoso e, na consequência, mais rico. E dessa forma também conseguir mais armamento, embarcações, né? A navegação no mar Mediterrâneo era importantíssimo, né? Para o comércio. Então imagine se você dominasse todo o mar Mediterrâneo, era seu, né? Você é muito poderoso, não tem. O domínio não era só o domínio cultural, vamos dizer, propriamente dito, né? Era tudo. E isso acontece, né, Wagner, daqui para frente, né? Claro, a gente teve ali o comecinho da Grécia Arcaica, quando a gente começou a falar da Grécia, como ela era pequena e começou a se expandir. E quando chega no mundo helênico, ele é gigantesco para a época, né? Claro, tem os persas que também fizeram um grande domínio, né? Mas o Alexandre o Grande veio dominando tudo esse território, né? A gente só teria esse domínio novamente, até muito maior com a Roma, o Império Romano, mas também o Alexandre o Grande fez uma grande conquista, aonde hoje grandes nomes da história o tentam... Hoje não, né? Durante a história, muitos nomes importantes vieram a estudar Alexandre o Grande, né? E também a cultura que foi posta, que depois a cultura helênica só veio a cair com a cultura romana, que, se a gente for comparar, não era tão diferente assim, né? Principalmente nas questões dos deuses, da questão mitológica, né? Muito se conquistou com Alexandre o Grande em questões culturais. Como o professor Sérgio estava falando, você vai anexando e ali naquele território você consegue matéria-prima, você consegue escravos, que era importante para a época, né? Você consegue fazer uma colônia onde você consegue comercializar com ela, né? Acaba sendo obrigado a ter uma questão de logística, né? Aprimorar a sua logística, porque você tem um território grande, né? Acaba tendo que aprimorar a logística. A troca entre mercadorias e conhecimento era muito importante também, porque isso fazia com que, além de tu ter o conhecimento daquele povo, você podia trocar também o seu, né? Porque se você fosse... Exatamente. Por isso que se diz assim, o povo grego era um povo extremamente culto e filosófico e tal, mas justamente porque era uma troca de cultura muito rápida, né? Não somente com os gregos e os persas, mas com os povos. Primeiramente, se a gente for parar para analisar, a Europa ainda era muito rudimentar, né? Não tinha, era ainda, vamos dizer, ainda estava vivendo um pouco da sua pré-história. Se você for ver onde é que ficava a Grécia, né, era só aquela penínsulazinha deles ali. Era o mundo bárbaro ainda, né? Os romanos depois, né, conheciam os povos que não eram civilizados como eles, como povos bárbaros. Então aconteceria a mesma coisa com Grécia, né? Porque Grécia, de uma certa forma, né, o berço da democracia. É o berço falando da Grécia, é o berço de uma infinidade de coisas que até hoje influenciam no nosso dia a dia, né? E outra, pessoal,
as questões sociais também, né? Veja que a Grécia, ela acaba crescendo de uma forma que o povo, ele começa a questionar, ele já começa, né, lembrando que era uma monarquia antes, ela não era uma democracia, a questão de Atenas, né? Então, logo o povo começa a questionar, começa a querer direitos, né? Começa a querer participar mais da vida política. Existe uma situação muito meio que uma discussão minha e do meu professor colega Sergian a respeito do outro vídeo em relação à democracia. Será mesmo que a democracia grega é menos democrática que a nossa democracia? Isso aí é uma coisa que a gente tem que estudar mais. Eu acho que você está errado. O que tu acha? Então, eu acho que o professor Wagner está errado, mas isso a gente vai fazer num próximo vídeo com mais detalhes sobre essa discussão, sobre se tinha democracia ou não em Atenas. É aquela coisa, a história é algo bem complexo, um negócio bem... E que estudando, indo adentro, discordando e analisando, é que a gente chega num senso comum, e às vezes também não chega. Às vezes não chega no senso comum, mas tudo bem também. É assim que as coisas funcionam, não necessariamente um lado está 100% errado, mas a discussão tem que haver. Claro, é muito importante essa discussão, né? Justamente também porque a gente está falando do mundo antigo, né? O mundo que ainda ele é explorado até hoje, ainda tem descobertas dele até hoje, né? Porque a gente está falando de Alexandre o Grande, que quem escreveu a história de Alexandre o Grande era um historiador, também considerado um dos primeiros historiadores, que foi Heródoto. O Heródoto de Halicarnasso, ele estava lá com Alexandre o Grande, né? E Heródoto, pessoal, ele foi considerado o pai da história, né? Existe também muitas fontes dele, mas também ele viveu naquele mundo, né? No mundo antigo, que a gente tem essas fontes dele, né, de Alexandre o Grande. Então meio que, bom, se ele tá falando, a gente pode questionar, obviamente, né? Porque a história a gente sabe sempre pelo lado vencedor ela é contada, mas a gente também fala aqui bastante dos povos dessa época, né? Aí você veja a importância. A gente hoje tem muito disso dentro da sala de aula, né? De por que estudar isso, por que estudar aquilo, né? Isso é uma pergunta rotineira aí, normal, né? normal. Do pessoal, né? E você veja que a importância do estudo já estava lá na Grécia Antiga. Não só com Alexandre o Grande, com essa importância de carregar o historiador com ele, alguém que registre, entendeu? Pô, o cara pensar nisso, pensa bem, pô, depois eu vou morrer, dane-se se tiver registrado, não. Ele tinha isso já na cabeça dele, é uma questão cultural. Como eu venho de novo colocar para vocês, ele era aluno de Aristóteles. Então, se fosse um cara, um bárbaro, não digo um bárbaro, é ruim falar essa palavra, né, bárbaro, mas digamos alguém menos instruído, que tivesse invadido, entendeu? Alguém menos cultural também é a palavra errada, mas com menos instrução intelectual, né, poderia invadir Babilônia e pau, poderia invadir tudo enquanto é território e destruir. Imagina, poderia invadir o Egito e destruir, né? Uma vez que só colocando lá dentro, o Alexandre não chega a guerrear no Egito, né? Ele chega no Egito e pergunta: você quer guerrear? Ah, não quer. Então, olha a importância do estudo e da discussão, né? Do registro mais importante. E uma coisa importante dessas fontes é que as cidades foram transformadas em nome dele, né? Então, tipo assim, é mais uma fonte confiável. Não é só a fonte primária, são várias outras fontes onde você vai ligando. Como o professor falou da dinastia Ptolomeia, que é muito famosa, onde, na verdade, os faraós, né? Eles eram mais gregos do que egípcios, justamente por causa do sangue e justamente por causa de Alexandre o Grande. A gente tem essas fontes muito fortes, né, na história, né? Não é só a fonte escrita, como a fonte oral, como a fonte material, que a gente busca essas histórias, né? Então é muito importante, assim, será que ele existiu? Provavelmente sim, existiu, com certeza, né? Diferente, por exemplo, do Homero, né, lá nos períodos pré-homérico,
que se de fato existiu ou não, né? Porque existe essa, vamos dizer assim, essa dúvida. Mas a gente considera que possa ser de fato ter existido, né? Mas são fontes que a gente busca, são fontes confiáveis. A história, de fato, na história antiga, ela é muito maleável, ela pode mudar muitas coisas, mas com o tempo a gente vai aprendendo cada vez mais e tendo mais descobertas também através da arqueologia, né, Wagner? A própria, como você estava falando mesmo, a própria infraestrutura que foi herdada, ela já é uma baita de uma fonte, né? Sim. Biblioteca de Alexandria, a cidade de Alexandria foi durante muitos anos a capital do Egito. E lembrando, não é à toa que alguém... E lembrando que o Egito fica na África, pessoal. Muita gente confunde. O Egito é África. A África faz muita parte da história do mundo, né? Depois, quando a gente entrar nas histórias africanas, a gente vai falar muito disso e bater muito nesse martelo nisso, né? A história egípcia, ela é africana, ela fica no norte da África, né? E, claro, é considerado e tal, porque muita gente acha que é Oriente Médio, ou só porque tá ali na história, ela... E outra coisa, a história egípcia, às vezes é muito... Vamos entrar nesse coisa aqui, vai. Por exemplo, eu vou citar um grande exemplo. As construções gregas, foi quem que construiu? Os gregos, né? Os arquitetos gregos, os matemáticos gregos. Por que as pirâmides do Egito foram construídas pelos ETs e não pelos egípcios? Não tem muito sentido isso, né? Se a gente for botar no papel, o Partenon, as grandes construções gregas, aquelas coisas lindas, né? Na ponta da matemática, na arquitetura, foram construídas pelos próprios gregos. Os gregos, os europeus, os coisas, tal. Os aquedutos, olha só que fantástico, pessoal. Aí chega nos egípcios. Os egípcios não, foi ET. Nossa, é perfeito o corte e tal. Né? Só tô falando isso aqui para complementar que as culturas dessa época eram tão ricas quanto, e foram os próprios seres humanos que construíram. Na verdade, ela é tão rica tanto as posteriores, né? Se tu falar de Grécia e Roma, é tão rica como o período pós-queda de Roma ali, que começa, né? Os povos germânicos invadem, a gente vai falar muito sobre isso. Era medieval em si, né? A Idade Média Alta, pelo menos. A estrutura grega, a estrutura romana, tanto e as próprias egípcias, é muito mais avançado do que a infraestrutura da Idade Média Alta. Sim. E não só a infraestrutura, como a própria tecnologia é muito mais avançada, tanto que 500 anos depois, né, vem o Renascimento grego, traz toda essa cultura grega de volta à tona, porque foi de fato uma necessidade, talvez, da evolução humana, né? Sim. Mas basicamente isso. Mas também a gente tem que lembrar... Evolução intelectual, né? Não evolução... E também temos que lembrar que o mundo era muito menor. Claro, existiam muito menos, vamos dizer, seres humanos. A vida humana era muito frágil, né? O Alexandre o Grande morreu muito jovem, né? Uma febre. Então, assim, a expectativa era muito menor do que é hoje, né? A visão de mundo era muito diferente do que é hoje, né? Então, assim, era um mundo diferente, mas que hoje a gente bebe muito ainda dessa fonte, né? Então, pessoal, estamos fechando aí com uns 3 vídeos aí sobre a Grécia Antiga, né? Começamos no período arcaico, né? Depois a Idade Clássica ali, Grécia Clássica, e agora com a Grécia Helênica. Então, acho que foi uma pegada informativa bem interessante, porque, né? Eu acho que é um período que tem que ser muito batido mesmo. Aliás, depois ele é de novo batido com o Renascimento grego, né? Então, eu espero que a gente tenha levado um pouco dessa informação, um pouco desse conhecimento, né, para vocês. E qualquer situação, eu acho importante também, caso tenha alguma discordância, vocês podem colocar no comentário ali, eu acho que isso foi dessa forma, isso aí talvez não seja bem por esse caminho, professores.
eu sempre digo que história é uma gama de registro, né? Então, ninguém tem toda a informação, ninguém tem todo o conhecimento, mas juntos a gente se encaixa e se completa. Isso que é a grande importância, né? Quando você faz um estudo histórico, ele é todo esquartejado, né? Sempre tem alguém dando, não digo pitaco, mas acrescentando mais informação para uma história, para determinada situação, né? Então eu acho importante que vocês comentem aí e divulguem aí o nosso canal por aí afora. Eu sempre digo que a informação, ela não pode ser privada, a informação tem que ser pública, ninguém tem que ser privado de informação. E esse é o nosso trabalho aqui, e podem disseminar aí o nosso canal por aí afora. Então, pessoal, a gente vai voltar muitas vezes na Grécia ainda, né? Principalmente que agora a gente vai entrar na Roma antiga. Então, assim, a Grécia, de fato, como a gente conversou aqui, eu e o Wagner, aqui no final desses 3 vídeos, né? A gente vai trazer muito da Grécia ainda. A gente talvez vá acrescentar na playlist da Grécia muita coisa. A gente tem que falar das mitologias, né? Muita gente deve estar se perguntando: cadê as mitologias? Cadê os deuses? Cadê isso e aquilo? Fala mais da filosofia, fala mais não sei do que e tal. A gente vai trazer isso com mais detalhes, pessoal. Aqui a gente está trazendo vídeos curtos, entre aspas, tá ficando vídeos mais de 10 minutos, né? A nossa pretensão era para trazer assim mais de 20 minutos, aliás. Então a gente está trazendo o que é essencial da Grécia Antiga. Mas a mitologia é essencial. A gente vai trazer isso também, mas para a explicação que a gente quis tratar para vocês, que tipo, vai cair em provas que vocês podem ter na escola, na faculdade, também no Enem ou no vestibular, a gente trouxe o que era essencial para esse conhecimento, né? Então, como o professor Wagner falou, deixe nos comentários, tá? Todas as nossas redes sociais aí, né? O nosso canal no YouTube, a nossa fanpage no Facebook e também no nosso Instagram, né? A gente está em todas essas áreas, então nos sigam em tudo aí, curtam, enfim, não deixem de curtir os nossos vídeos, que é muito importante. E é isso, né, vai? A gente está terminando aqui, mas em breve já estaremos retornando com uma nova série de vídeos sobre a Roma Antiga, que é a continuação direta aqui da Grécia Antiga. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Compartilhem, né? Curtem e comentem. Um abraço a todos. Então é isso aí, pessoal. Não deixa de curtir, de deixar de se inscrever, né? De seguir as nossas páginas e tal. E é isso aí, galera. E até a próxima. Valeu! Era Heródoto, né? Heródoto. Se eu tiver errado, eu boto uma corrige ali. Porque eu vi ali que o Alexandre o Grande estudava um historiador, mas ele não é o primeiro, eu acho. O primeiro não é o... Ele levava um historiador com ele. Homero? Não. Homero? Não, Homero foi da... Homero não é historiador? Não. Homero nem sabe se existiu, peraí. Eu acho que ele Não, mas isso aí é aquela parada que eu te falei. Heródoto. Falou. Tá errado, corrige aqui com uma tarja e já era. Era Heródoto de Alicarnasso.